Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvamos e agradecemos a Allah. Que a paz e bênção de Allah esteja com o nosso querido profeta Muhammad. Gostaria de relembrar a todos sobre algumas regras relacionadas ao que quebra ou ao que valida ou invalida o jejum. Mas de uma forma muito breve, o Islã trouxe ou deixou para nós todas as orientações necessárias para que possamos ter um jejum válido e evitarmos, portanto, cair em dúvida ou praticarmos algo que não diz respeito às normas do Islã. Por isso, não existe nenhuma sombra ou margem para a pessoa jejuar de uma forma que esteja fora dessas normas. Porque o Islã explicou todas as regras e o muçulmano tem a obrigação de conhecê-las. Por isso, de uma forma muito breve, vamos trazer aqui algumas delas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando prescreveu o jejum, deu algumas concessões. Por exemplo, para o viajante, pode quebrar o seu jejum sem nenhum problema. A mulher grávida, também. A mulher que está no período menstrual, também. O período pós-parto, também. Portanto, então, nessas condições, o muçulmano não pode jejuar. Salvo, no caso do viajante, neste caso, tem a opção de escolher ou jejua ou quebra o seu jejum. E no que diz respeito ao viajante, existem outras regras que nós não vamos falar aqui. No que diz respeito ao período pós-parto, também tem regras que convém a toda mulher muçulmana conhecê-las, assim como aquela mulher que é latente, aquela mulher que está no período da gravidez, também existem regras que explicam exatamente como é que essas pessoas ou esses grupos devem proceder no que diz respeito ao jejum. Mas de uma forma muito breve, o Islã dá essa concessão. Se a mulher latente, por exemplo, tiver medo que ao jejuar vai faltar o leite para o filho, portanto, pode quebrar o jejum, mas depois precisa repor esse jejum, assim como a mulher que está no período menstrual precisa depois repor o seu jejum, assim como o período pós-parto também precisa repor o seu jejum. Então percebam que são concessões que o Islã dá para que nós possamos, como seres adoradores a Allah, não perdermos as bênçãos do Ramadã. A ideia é fazer com que essas condições biológicas não restringam à mulher ou ao viajante ou ao muçulmano, do modo geral, a perder, portanto, ou não restringam ao muçulmano a não ganhar as bênçãos e as virtudes do jejum. Por isso, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu essas concessões. E no que diz respeito às outras práticas que quebram o jejum, podemos mencionar aqui, por exemplo, o vômito intencional. Pessoa que intencionou vomitar, portanto, quebrou o seu jejum. E essa pessoa deve repor o seu jejum obrigatório depois do fim do mês do Ramadã. Agora, se a pessoa vomitar por uma força maior, sem intencionar, quando é isso, portanto, a jurisprudência islâmica explica muito bem e a maior parte dos teólogos e das escolas permitem que a pessoa continue com seu jejum, ou seja, esse tipo de vômito não invalida o seu jejum. Outra prática, pessoa que bebeu ou comeu de uma forma intencional, invalidou também o seu jejum e essa pessoa tem que repor o seu jejum depois. Outra prática que invalida o jejum é a retirada de sangue, por exemplo.
você tirar o sangue numa quantidade que afeta o seu corpo, salvo aquele sangue que você pode tirar para exame médico, que é uma quantidade muito reduzida, que não afeta o seu corpo. Mas uma quantidade maior, portanto, essa quantidade quebra o jejum. Outra prática que quebra o jejum, ejacular, portanto, no meio do Ramadã, quebra o jejum e a pessoa tem por obrigação repor o seu jejum, mas se por acaso a pessoa dormiu durante o dia do Ramadã e de repente acordou e sentiu de que ejaculou durante o sonho, sonhou e saiu, portanto, o líquido, esse tipo de ação biológica natural, portanto, não invalida o seu jejum e a pessoa continua, portanto, jejuando. Se por acaso a pessoa caiu numa dúvida, por exemplo, um céu coberto de nuvens, sem relógio para poder acompanhar o tempo, de repente achou de que chegou a hora do Maghrib, a pessoa quebrou o seu jejum. E logo depois viu que o sol ainda não se pôs. Essa pessoa, nesse momento, quebrou o seu jejum e vai ter que repor e tem que parar de comer nesse momento, continuar com o seu jejum. Ele continua com o jejum, a pessoa continua com o jejum, ou seja, sem comer, mas mesmo assim precisa repor esse jejum. A pessoa, por exemplo, que acordou e não conseguiu verificar de que o sol já tinha nascido, comeu o suhur, que é a comida recomendável para nós comermos antes do início do nosso jejum, mas de repente a pessoa viu que na verdade comeu depois do nascer do sol. Essa pessoa tem o seu jejum inválido e precisa continuar jejuando, ou seja, não comer nada até o fim do dia e mesmo assim precisa repor o seu jejum. Então, essas práticas que às vezes confundem os muçulmanos, é do dever de todos nós conhecermos e nós decidimos trazer aqui de uma forma muito breve para que as pessoas possam conhecê-las e não cair em dúvidas. E mais uma vez agradeço a sua atenção. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.